No dia 8 de dezembro de 1916, nascia Cláudio Vilas Boas, que, junto com seus irmãos, veio se tornar um grande defensor da causa indígena no país, estabelecendo o primeiro contato com os povos do Xingu. Nascido em Botucatu, interior de São Paulo, Cláudio Vilas Boas era irmão de Orlando e Leonardo Vilas Boas. Os três irmãos foram importantes exploradores, sertanistas e principalmente indigenistas. Inspirado no modelo americano de ocupação, o governo de Getúlio Vargas planejava explorar os chamados vazios demográficos brasileiros. Os cerca de 40 milhões de brasileiros da época viviam praticamente restritos à faixa litorânea. O século XX marcou um período de grandes mudanças para a política indigenista brasileira. Esquentou a discussão sobre as populações indígenas encontradas durante as primeiras décadas do século, como a Comissão Rondon. A movimentação dessas ideias, principalmente na imprensa, sobre o que fazer com os povos indígenas que levaria, em 1910, à criação da primeira agência indigenista oficial, o Serviço de Proteção aos Índios, SPI. A partir da década de 1940, dois modelos nos quais poderiam se enquadrar os trabalhos dos sertanistas e dos indigenistas, o protecionista e o integracionista. As diferenças em ambos os modelos diziam respeito ao tempo e às condições da integração dessas populações à sociedade nacional. Os protecionistas defendiam o respeito ao tempo de resposta dos índios às inovações tecnológicas e sociais, isto é, uma integração negociada ao longo de gerações. Enquanto o modelo integracionista, pautado por metas desenvolvimentistas de Getúlio Vargas, acreditava que as populações indígenas deveriam ser rapidamente integradas à economia da sociedade brasileira. Como herdeiros de Marechal Rondon e de suas práticas de pacificação, os irmãos Vilas Boas eram os grandes nomes do modelo protecionista. Em 1943, a notícia da expedição ao oeste, batizada de Roncador Xingu, chegou ao interior de São Paulo. Os irmãos Vilas Boas embarcaram em busca do desconhecido. Para garantirem vagas na caravana, botaram vestes de peão e se declararam analfabetos. Os recrutadores, obviamente, não os chamaram, afinal não procuravam jovens intelectuais de braços finos. Reprovados na primeira tentativa, foram aceitos na segunda. Os irmãos partiram numa marcha às terras nunca alcançadas pelo homem branco. A diferença é que a expedição dos irmãos Vilas Boas não atacou os indígenas, e muito pelo contrário, os irmãos tornaram-se grandes defensores dos indígenas. Os três irmãos enfrentaram muitas dificuldades durante a expedição, como a fome e a malária, mas entraram para a história pela forma como defenderam um outro modelo de desenvolvimento, que não destrua as terras e matas e nem os povos tradicionais. Além disso, muito depois do fim da expedição, seguiram se dedicando à causa indígena, mostrando como as culturas indígenas são muito mais desenvolvidas do que o homem branco costuma julgar. O chamado para a expedição Roncador Xingu nem citava os povos indígenas. Ao que tudo indica, foi pensada para ser uma inserção que se enquadrava no que a gente chamou de modelo integracionista. Mas, a partir do trabalho dos Vilas Boas, a expedição Roncador Xingu acabou por seguir o modelo protecionista. Este propunha a criação de reservas indígenas com a finalidade de assegurar a reprodução simbólica e material das comunidades segundo os costumes e usos até que a sociedade brasileira estivesse apta a recebê-las e elas prontas para serem integradas, sem perder com isso a identidade cultural. A principal conquista dos irmãos foi a criação do Parque Indígena do Xingu, em 1961. Para ter uma ideia do tamanho, o território é quase do tamanho do país da Bélgica. Os irmãos descreveram o território como uma reserva natural onde a flora e a fauna intocadas guardassem, para o futuro, um testemunho do Brasil do descobrimento. Cláudio foi o que mais se dedicou aos estudos e reflexões dos pajés. Estava escrevendo o livro Autos dos Pajés com seu irmão Orlando, quando faleceu sem poder concluir esta obra. Orlando finalizou e lançou o livro em 2000, alterando o título para A Arte dos Pajés. O livro é baseado em 50 anos de observações e estudos dos povos indígenas do Xingu.
Mostra de que forma a religião e os mitos estão integrados à vida das nações que habitam o território. Todos os irmãos já faleceram. Cláudio foi o segundo a morrer aos 82 anos em 2 de março de 1998. Leonardo morreu precocemente com 43 anos em 1961. E Orlando, último a falecer em 2002, viveu até os 84 anos. De tão grande que eram os irmãos Vilas Boas, tiveram sua história transformada no filme Xingu, de 2012. Até hoje, a luta dos irmãos sertanistas reverbera em todos os indigenistas e nos que lutam por um modelo de desenvolvimento econômico onde trabalhadoras, trabalhadores, indígenas, quilombolas e povos tradicionais tenham seus direitos e vidas plenamente assegurados. MTST, a luta para valer.